Oi, gente. Vamos para a nossa aula, essa última videoaula, a aula 7 e 8, que vai tratar de polaridade, as interações intermoleculares e moleculares e a solubilidade. São as páginas 133 até a 137 da capa 2. A primeira coisa que eu tenho que entender é o conceito de eletronegatividade. O que é isso? É a capacidade que um determinado átomo tem para ter uma carga negativa mais forte, mais intensa. Então eu posso ver aqui que na tabela periódica ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Assim sendo, olha o gases nobres aqui excluso disso, porque eles são inertes, não reagem com ninguém, então não vai haver interação com gás nobre. Apareceu lá um gás nobre, pegadinha, sai fora dela, porque eles não vão jamais participar de nada do que está escrito e do que a gente vai estudar aqui. Então, se olhar na tabela periódica, você vai concordar comigo que o mais eletronegativo vai ser o carinha que fica bem aqui, ó. Olhando lá, é o flúor. E o menos eletronegativo vai ser o carinha que fica aqui. Olhando na tabela, é o frâncio. Quem determina essa escala de eletronegatividade? O próprio diagrama que o Linus Pauling criou define isso daqui. Tem um aplicativinho muito interessante, depois se vocês tiverem interesse é só mandar mensagem para mim perguntando, que mostra bem legal essas interações aqui que eles têm, certo? Então a partir dessa escala de eletronegatividade eu posso determinar a polaridade de algumas moléculas. Como eu vou fazer isso? Olha um exemplo bem simples que a gente tem aqui, ó, o gás hidrogênio e o ácido clorídrico. Então, lembrando da nossa aula ali atrás, né, elas são covalentes. Então, eu tenho dois hidrogênios compartilhando um par de elétrons entre si. Então, eu tenho uma ligação simples. O mesmo ocorre aqui com o nosso ácido clorídrico. Agora, eu vou perceber o seguinte. Esses dois são exatamente iguais. Então, não vai ter uma pendência de polos, porque polaridade trata de polo. Lembra lá da pilha? Um lado positivo e um lado negativo. Aqui é a mesma coisa. Agora, se os dois iguais, como que eu vou dizer que esse aqui é positivo e esse aqui é negativo ou vice-versa? Não há como eu prever isso. Então, quando eles são iguais, automaticamente eu vou dizer que eles são apolares. Então, esse aqui é apolar. Já acontece coisa diferente aqui. Eu posso perceber que o meu hidrogênio, ele geralmente é um cátion. Então, quer dizer que esse aqui vai assumir um lado positivo e esse vai assumir um lado negativo. Ou seja, um polo positivo e um polo negativo. Tem polos diferentes, então essa aqui é uma molécula polar. Tá, mas e qual é o conceito geral para eu definir se uma molécula é polar ou apolar? É esse aqui, ó. Ela vai ser apolar quando o número de nuvens eletrônicas for igual, deu uma rasurada aqui, me perdoem, ao número de grupos ou átomos iguais ligados ao ao átomo central, certo? Sempre vai ter um átomo central. Ela vai ser apolar quando esse número de nuvens eletrônicas e o número de átomos iguais ou de grupos for diferente, ou seja, estou dizendo aqui quantidade. Vi 3 nuvens e 3 átomos, então é polar. Vi 3 nuvens e 4 átomos, então é apolar. Como que eu vou ver isso? Olha aqui dois exemplos bem fáceis aqui para nós. O carbono tem 4 elétrons na sua camada de valência e o cloro a gente já sabe que tem 7. Quando eles estão ligados entre si, vão compartilhar esses pares de elétrons aqui. Então, falta um cloro aqui. Deixa eu colocar. 2, 6, 7. Então, vão compartilhar esses pares aqui. Então, perceba que ele diz o seguinte, ó. Isso aqui em volta eu vou deixar de considerar, porque eu vou pensar naquelas que estão ligadas a um átomo central. Então, eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4 nuvens. Quantos elementos iguais ligados a esse carbono central aqui, que é o elemento central? 1, 2, 3, 4. Então, número de nuvens e número de elementos ou grupos iguais. Quer dizer, então, que essa aqui é uma molécula apolar. Acho que eu escrevi errado aqui em cima. Ela vai ser apolar, ou seja, não tem polo quando os números forem iguais. E ela vai ser polar quando os números forem diferentes, que é o que acontece aqui embaixo. Olha aqui o nitrogênio. Ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. O hidrogênio tem só 1. Então, ele vai compartilhar esse par
esse par. E isso daqui, infelizmente, isso sobrou. Ele precisaria de mais 2 hidrogênios para ficar totalmente estável segundo a teoria de octeto. Então quer dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens e 1, 2, 3 elementos iguais. Logo, essa é uma molécula polar. Por que polar, Édio? Porque se aqui está sobrando elétrons, quer dizer que aqui nós temos um polo momentaneamente positivo. E esses 3 vão se concentrar um pouquinho mais para baixo. Vocês se lembram um pouquinho lá da geometria molecular. Eu vou ter um polo negativo. Então, polo positivo, polo negativo, 2 polos polar. Aqui não tem como eu prever, eu vou dizer que aqui é positivo. Mas aqui é igual também, ali também, então não tem um polo definido. Então, ela é apolar. Então, só para reforçar, ela é apolar quando o número de nuvens e o número de átomos ou grupos ligados ao elemento central for igual. Quando esse número de nuvens e o número de grupos ou de átomos ligados ao elemento central for diferente, como é o caso aqui, ele vai ser chamado de polar. Então, aqui, diferente. Certo? Essa é a definição principal. Existem casos raros que diferem disso? Existem. Quando a gente se deparar com ele, a gente precisa ter uma maior atençãozinha para não cair no erro de definir logo de cara. Mas isso vai ser bem incomum de aparecer, certo? Desculpe pelo erro aqui, se tiver dúvida depois, só me perguntar. Dito isso, nós vamos ver que existem as interações intermoleculares, que também são chamadas de forças de Van der Waals. Então eu tenho 4 tipos principais. A primeira, dipolo induzido, dipolo induzido. O nome já sugere, induzido é algo forçado, que naturalmente não acontece, então eu obrigo a acontecer. O que geralmente não acontece e obriga a acontecer? Moléculas apolares. Se elas não têm polo, dificilmente elas ficam grudadas entre si. Então, se eu obrigo isso a acontecer, é um dipolo induzido, dipolo induzido. Então, quer dizer, quando eu tenho uma grande quantidade de gás de hidrogênio, por exemplo, as moléculas estão ligadas, estão interacionando entre si. De que forma? Dipolo induzido, dipolo induzido. Essas aqui ainda podem ser chamadas de forças de London. Ele estudou um pouquinho mais aprofundadamente isso e fez algumas outras definições que não cabem aqui. Mas é só para vocês se depararem com esse nome e saberem que está falando de dipolo induzido. Então, essas aqui são muito fáceis de serem quebradas, porque se elas estão forçadas, um mínimo excesso de energia já quebra a ligação que elas têm entre si. Já o dipolo permanente é aquela que acontece de uma maneira bem natural, ou seja, as moléculas polares. Tem um lado positivo e um lado negativo, logo o positivo vai ser atraído pelo negativo e eles vão sempre formar polos permanentes ali, ó. Sempre vão ficar grudadinhas e são mais difíceis de serem quebradas. Eu tenho a ligação de hidrogênio, que por sinal também é um dipolo permanente, só tem a diferença aqui. Tem aquele esqueminha que você já conhece bem, H-FON. De onde que eu tirei esse FON? Da minha fila de eletronegatividade. Vocês vão perceber então que lá na tabela periódica vai ter flúor, oxigênio, nitrogênio. Então quer dizer que a escala de eletronegatividade se dá mais no topo da tabela. Os mais eletronegativos estão no topo e não mais embaixo. Eu poderia então dizer que flúor, cloro, iodo seriam mais eletronegativos? É aí que você foge de uma outra pegadinha. De baixo para cima, a quantidade é um pouco menor de diferença na escala. Agora, da esquerda para a direita, tem uma interação bem mais forte, então os mais eletronegativos são esses na sequência. Nitrogênio, oxigênio e o flúor principalmente. Então, vi um dipolo permanente, mas entre as ligações está havendo hidrogênio com flúor, oxigênio ou nitrogênio, eu chamo isso de ligação de hidrogênio. Mas e se não for nenhum desses, for um cloro, por exemplo, como eu coloquei lá em cima, também é uma ligação de hidrogênio. Afinal de contas, eu tenho hidrogênio. Se ele apareceu, é uma ligação de hidrogênio. Um pouco mais fraca, se não for um desses 3, um pouco mais fraca, mas dentro da escala de eletronegatividades eu tenho, em sequência do maior para o menor, do mais eletronegativo, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, o enxofre, o carbono, o fósforo, enfim, eu tenho esses caras aí como eletronegativos. E
os íons de polo acontecem entre moléculas polares e íons. Então, é quando, por exemplo, a água do mar passa por uma eletrólise e solta os seus Na+, o seu L- e continua dentro de um recipiente com água. Então, eu vou ter polos. Então, é muito fácil de verificar eles, porque eles estão marcando para você qual é o polo que eles têm aqui entre si, certo? Então, quando isso acontecer, é facinho de eu identificar a ligação, ou melhor, a interação íons de polo. Quanto à solubilidade, o que nós podemos dizer? Que uma molécula polar dissolve uma molécula polar. Uma molécula polar dissolve uma polar. Tá, choveu numa olhada, o que eu quero dizer com isso? Meninos, o esmalte de vocês não sai com água exatamente por isso, porque ele é uma molécula apolar. E a água é uma molécula polar. Então, se eu colocar o esmalte debaixo da água, não vai acontecer nada, não vai haver uma interação, uma dissolução. Agora, se a gente colocar uma acetona, que é apolar, os dois vão ter uma reação que a gente já conhece bem, a dissolução. Da mesma forma que se eu pegar ali um sabãozinho e passar nas mãos, um sal de cozinha, por exemplo, e a água vai levar embora. Exatamente por conta disso aqui. Existem, porém, cuidado, algumas moléculas que são os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, os nossos derivados do petróleo. Elas têm partes apolares e partes polares, né? Vocês vão ver na apostila, tem um desenho ali, toda a fila de carbonetos, por exemplo, de hidrocarbonetos, e no finalzinho uma partezinha diferenciada, que é uma parte para mostrar que ela é polar. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, na gasolina, por que ela admite uma parte de álcool? Porque uma parte do álcool é hidrocarboneto, então vai dissolver aquilo. Uma parte do álcool é água, vai dissolver aquilo outro. Então, por isso que a gente tem aí alguns postos daquela famosa gasolina batizada. Quando o cara coloca muito álcool, sem se atentar para esse detalhe, que uma parte do álcool vai grudar numa parte de formar muito mais água, ou seja, vai deixar a gasolina com uma qualidade muito, muito abaixo daquilo que a associação pede e estabelece. Então, vai ter problemas infinitos aí no automóvel e onde for utilizado. Então, precisa ter um cuidadinho quando tratar da solubilidade nesse ponto. Existem algumas que são polares e apolares ao mesmo tempo, mas não quer dizer que essa dinâmica não valha para as duas. Simplesmente que eu tenho que estabelecer etapas. Então, dissolve uma primeiro e depois dissolve o resto, que é assim que acontece no laboratório. Dúvidas, vocês vão poder entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Quero que vocês façam os exercícios aqui dessa parte, dessa página 133 a 137, que está aí na capa 2, e realizem a atividade, os exercícios da tarefa mínima e da tarefa complementar, não esquecendo de colocar no plural os de antes e os desses que a gente já viu por agora. Como eu disse, mais uma vez repito, se tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem para mim, que a gente vai conversar sobre, e na aula que vem, da próxima semana, vou fazer uma aula online de novo, né? E a gente vai conversar sobre esses conteúdos e vai tirar algumas dúvidas que ficaram ali, às vezes alguma coisinha que não entendeu direito, ou que passou batido, a gente vai conversar sobre e vai esclarecer tudo, certo? Abraço.